Olá, aqui quem fala é pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. O que posso dar pelo que fez por mim? O que posso fazer para retribuir? Se entregou em meu lugar, num gesto de amor, me deu vida para reinar. Eu acredito no que Cristo fez por mim. Eu acredito
então aprender um pouco sobre o princípio das primícias. E Marcos capítulo 11, versículo 1 ao 7 é o nosso texto base. Vamos estudar um pouco sobre primícias e Marcos capítulo 11, versículo 1 ao 7 é o nosso texto base. Vamos prestar atenção então na leitura dessa história. Jesus diz: quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês e logo ao entrar encontrarão preso um jumentinho. Diga comigo, um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar: por que estão fazendo isso? Por que estão desamarrando o jumentinho? Respondam: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora na rua e o desprenderam. Quantos de vocês sabem que a palavra de Deus se cumpre? E eles encontraram o cenário exatamente como Jesus havia descrito. Não havia como Jesus mentir. Alguns dos que ali estavam reclamaram. Jesus disse: se alguém perguntar, e alguns dos que estavam ali reclamaram: o que estão fazendo soltando o jumentinho? Por que vocês estão mexendo nesse jumento? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus, e então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Levaram o jumentinho até Jesus, colocaram as suas capas sobre ele e Jesus montou nele. Queridos, o título dessa mensagem hoje é Primícias para o Senhor. Primícias para o Senhor. Mas o que esse texto fala a respeito de primícias? Mas o que esse texto fala a respeito de dízimos e ofertas? Pastor, você leu um texto falando sobre jumento e agora você quer falar sobre dízimos e ofertas, sobre primícias? Não me confunda, pastor. Mas me deixe apresentar nesse texto 3 pontos na fala de Jesus que eu quero compartilhar com você hoje. São 3 pontos que nós encontramos nas falas de Jesus. Uma das falas de Jesus foi: o qual ainda ninguém montou. Vocês encontrarão um jumentinho que ninguém nunca montou. Tragam ele para mim. Então, ninguém montou naquele jumentinho. Esse texto fala sobre primícias. Jesus seria o primeiro a montar no jumentinho. Outra fala de Jesus foi: o Senhor precisa dele. Querido, só entende de primícias quem entende Jesus como seu Senhor. E o terceiro pensamento na fala de Jesus é: e ele logo mandará de volta para cá. Queridos, o Senhor não fica devedor. 3 pontos nas palavras de Jesus, 3 pontos nas falas de Jesus que eu quero trabalhar hoje para nós podermos aprender sobre primícias. O primeiro ponto então é: o qual ainda ninguém montou. O qual ainda ninguém montou. Esse texto fala de primícias, essa fala de primícias. O texto fala de primícias. E quando nós falamos de primícias, falamos de um assunto chamado dízimo. Falamos de entregar ao Senhor a parte, o primeiro, o mais importante ao Senhor. Em Gênesis capítulo 14, versículo 20, a Bíblia diz o seguinte: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo, ou a 10ª parte de tudo. O contexto desse texto, ele é um resumo, esse versículo é um resumo de uma grande história. A história conta que Abraão retornava de uma batalha vitoriosa contra um grupo de 5 reis. Abraão e sua família haviam lutado contra 5 reis e eles tinham saído vitoriosos contra esses reis. E no caminho de volta, Abraão encontra um homem chamado Melquisedeque. Que nome diferente!
É um ótimo nome para você dar para o seu filho. Nós chamaríamos ele aqui de Melk. Chama o Melk lá. Mas Abraão encontra esse homem chamado Melquisedeque. E Melquisedeque trazia nas suas mãos pão e vinho, que são um símbolo da unção do Cristo, de Jesus. E esse Melquisedeque abençoa então Abraão. Melquisedeque é descrito como o rei de Salém, o rei de paz, e sacerdote do Deus Altíssimo. Antes mesmo de qualquer lei dada a Moisés, antes mesmo de qualquer sacerdócio levítico, Abraão e Melquisedeque já estavam se comportando, já estavam vivendo o sacerdócio e o dízimo. Abraão, por gratidão e reconhecimento da vitória, deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia conquistado. Abraão, ao reconhecer que ele não poderia ter vencido aquela batalha contra 5 reis sozinho, ele sabia, eu só posso ter vencido porque Deus estava comigo. Então ele entregou ao sacerdote a 10ª parte de tudo que havia conquistado. Essa passagem é vista como um exemplo de dar a Deus a primeira parte das bênçãos que recebemos. Esse texto, esse versículo, essa história de Abraão entregando a 10ª parte do dízimo, fala sobre, por gratidão, Abraão ter reconhecido que a vitória que ele teve foi por obra de Jesus Cristo, foi porque a boa mão de Deus estava com ele. Então ele praticou o dízimo, ele entregou a parte de honra, ele entregou as primícias ao sacerdote do Deus Altíssimo. Quando nós falamos de dízimo, dízimo é a 10ª parte, ou separar 10% para o Senhor. Mas não é qualquer 10%, é a primeira parte. Eu me lembro quando eu estava lá na IBI, na Escola Bíblica Infantil, e o professor, a professora, eles traziam 10 moedinhas empilhadas assim. E aí eles diziam, o dízimo é a 10ª parte. Mas qual delas? A primeira. Então ele tirava a primeira moedinha da pilha e falava, essa é a parte do Senhor. As primícias são para o Senhor. E a gente nunca mais esquece desse exemplo. Simples, básico. E a gente carrega aquele princípio nos nossos corações desde então, porque as primícias são para o Senhor. O dízimo é essa 10ª parte, essa primeira moedinha. Primícias é um princípio de honra. Primícias é um princípio de gratidão. É um princípio de exaltar a quem é digno. Primícias revela quem é a prioridade em nossas vidas. Entregarmos as primícias ao Senhor revela que nós estamos dizendo, Ele é a prioridade na minha vida. Sem Ele eu não poderia, sem Ele eu não seria, sem Ele eu não teria. Ele é a prioridade na minha vida. Esses dias eu aprendi uma história, não é uma história, mas fizeram uma pergunta, e eu aprendi aquela ideia. Eu aprendi o que estavam tentando ensinar. E a pergunta era, o que é que nunca dá para fazer? O que é que nós nunca conseguimos fazer? E a resposta é bem simples, aquilo que não priorizamos. Porque o que é prioridade para nós sempre fazemos primeiro. Mas as coisas que não são prioridades, nós deixamos para depois. E então não conseguimos fazer. É como se você acordasse de manhã cedo e você ofertasse ao Senhor os primeiros minutos, as primeiras horas do seu dia ao Senhor. E ali você consegue então ter o seu devocional, você consegue se relacionar com o Senhor dizendo, Senhor, antes de qualquer coisa no meu dia, você é a minha prioridade. É diferente de acordarmos na correria, fazermos tudo o que tínhamos que fazer, chegar de noite cansados e então deitar e dormir, até com a Bíblia no colo. E dizer, eu não tive tempo de fazer o meu devocional. Na verdade, eu não priorizei o Senhor. Da mesma forma, quando nós recebemos uma renda, nós recebemos dinheiro, recebemos alguma coisa, alguma força do Senhor, nós entregamos as primícias ao Senhor.
Entregar as primeiras horas do nosso dia ao Senhor. Queridos, Abraão reconheceu que ele não poderia ter tido aquela vitória sozinho, por isso ele entregou o dízimo a Deus. Abraão deu o dízimo pelo reconhecimento de que foi Deus quem o fez vitorioso. Olha essa outra passagem em Êxodo capítulo 13, versículos 11 a 13. Quando o Senhor os tiver introduzido na terra dos cananeus. Quem introduziria o povo de Israel à terra dos cananeus? O Senhor. Seria a força do braço deles? Não. Seria a habilidade de guerra deles? Não. Quem colocaria o povo de Israel dentro da terra prometida? O Senhor. Quando o Senhor os tiver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a vocês e aos seus pais, quando Ele lhes tiver dado essa terra, vocês deverão separar para o Senhor todo o primeiro filho homem que nascer e todo o primogênito dos seus animais. Os filhos e os filhotes machos serão do Senhor. Serão do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta, voltou o jumentinho para a mensagem, todo primogênito da jumenta, vocês poderão resgatar com um cordeiro. Se não o resgatarem, ele deverá ser desnucado, ele deverá ser morto, ele deverá ser arrancada a cabeça dele, mas vocês resgatarão todo o primogênito do homem entre os seus filhos. Queridos, esse texto está nos dizendo que os primeiros resultados daquilo que produzimos com o favor de Deus deve ser entregue ao Senhor. Quando nós lemos aqui o jumento, o jumentinho, a cria da jumenta ou a jumenta, nós estamos falando aqui a respeito de trabalho. Jumento é um símbolo bíblico para falar de esforço, falar de trabalho, falar de serviço. Porque o jumento é um animal de carga, é um animal que aguenta grandes distâncias, grandes viagens. O jumento então fala de esforço, fala do trabalho, fala daquilo que podemos fazer. E quando ele diz que o primogênito da jumenta, ele é redimido, ele pode ser resgatado por um cordeiro, o texto está nos ensinando que o trabalho do homem também foi resgatado pela obra do cordeiro, que é Cristo Jesus. O trabalho, o esforço, o resultado das suas mãos também pode ser resgatado pela obra do Cordeiro de Deus, que é Cristo Jesus. Sabe por quê? Deus não diz, me sacrifique o primogênito da jumenta, porque o jumento significa esforço, e Deus não aceita sacrifícios do seu esforço. Nós não acessamos a presença de Deus pelas nossas obras. Nós não acessamos a presença de Deus pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho. Por isso, ele diz, você precisa redimir o seu esforço com um cordeiro. Porque nós só temos acesso a Deus pelo cordeiro perfeito, aquele que foi morto em nosso lugar. Nós não temos acesso a Deus pelas nossas obras. Nós temos acesso a Deus pelo sacrifício do cordeiro. Por isso ele diz, resgate o seu trabalho, resgate o jumentinho com o sacrifício do cordeiro. Sabe por que Deus não aceita? Porque não é pelo seu esforço, pelas nossas obras que vamos até Deus, mas pelo cordeiro que foi morto. O cordeiro pode resgatar as nossas obras e de vez de se tornarem obras mortas, se tornarem obras vivas. Querido, se o cordeiro não morre, não substitui o jumento é desnucado. Vocês estão aprendendo uma palavra nova hoje? Desnucado. Ele é morto, ou então paralisado. Sem a obra de Cristo, a nossa obra, o nosso trabalho é vão, é vazio, é muito esforço para não produzir o suficiente. O homem, quando foi expulso do jardim, Deus disse do seu suor, do suor do seu rosto, você irá trabalhar, 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 mas a terra não te dará da sua força, não é suficiente. É um trabalho vão, é um trabalho inútil. Nosso trabalho se torna desnucado, se torna morto, sem a obra do Cordeiro nas nossas vidas. Ele se torna vão.
ele se torna paralisado. Nosso trabalho sem a obra do Senhor Jesus é paralisado, morto. Você já passou por isso? Trabalhar, 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 se esforçar, tentar, achar que você vai conseguir, achar que você pode, achar que a estratégia agora é boa, achar que aquela pessoa vai te apresentar o fulano e isso vai resolver agora a sua vida, e achar que se você encontrasse um pouco mais de dinheiro, então você ia conseguir, e você tenta, e você se esforça mais um pouco, e você fala, agora vai dar certo, e de repente, todo aquele esforço não é suficiente. Você imagina que você vê e não frutificou da forma como você imaginava que iria frutificar. Você já passou por isso? Aquele trabalho, aquele suor, e a terra não dava do seu fruto a você? Esse é o trabalho sem a redenção, sem o resgate do Cordeiro. Ele está paralisado, ele está morto, ele está desnucado. Mas quando o Senhor nos auxilia, nós estamos debaixo da direção de Deus. Quando trazemos o Cordeiro que resgata o jumento, que resgata o nosso trabalho, nós estamos debaixo da orientação do Senhor Jesus. Nós estamos debaixo do favor de Deus e as nossas obras se tornam abundantes. O nosso trabalho deixa de ser vão e começa a ser útil. E os resultados vêm abundantemente além daquilo que imaginamos. É por isso que a Bíblia nos ensina em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. No Senhor o nosso trabalho não se torna inútil. Você percebe o que o texto está nos ensinando? O trabalho sem a redenção do Cordeiro é vão. Você ter o jumentinho, por melhor que ele seja, por mais capaz que ele seja, por mais carga que ele consiga carregar, ele se torna vão, inútil. Mas se você redimir, se você resgatar o seu trabalho com a obra do Cordeiro, com o sacrifício do Cordeiro, a menor tarefa se torna abundante, o menor semente se torna frutífero. O jumentinho, o trabalho, o serviço, o esforço resgatado pelo Cordeiro sacrificado, que é Jesus Cristo, esse não é vão, esse não é inútil, esse é abundante. Os nossos trabalhos, as nossas empresas, aquilo que fazemos se torna abundante quando nós resgatamos esse trabalho pela obra do Cordeiro. Ou seja, dízimos são primícias que oferecemos para reconhecer que fomos abençoados primeiro pelo Senhor. Abraão havia saído vitorioso da batalha pela força de Deus. O povo de Israel herdou a terra pela força de Deus. O Senhor resgatou todo o serviço humano com o sacrifício do Cordeiro. Quando ele diz, me dê o jumentinho, o Senhor precisa do jumentinho, me traga o jumentinho, ele estava dizendo, eu vou passar a valorizar o seu serviço, eu vou passar a valorizar o seu trabalho. O jumentinho foi oferecido como primícias para o Senhor. Jesus Cristo foi o primeiro a montar nele. Ninguém pensou, eu vou montar no jumentinho primeiro, eu vou gastar comigo primeiro, eu vou fazer do meu jeito primeiro. Não, o jumentinho foi oferecido como primícias ao Senhor. E se Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que pagou pelo resgate das nossas obras, que pagou pelas nossas vidas, Ele então se tornou o Senhor. Segundo ponto dessa mensagem, o Senhor precisa dele. Quando o texto diz, o Senhor precisa dele, temos que prestar atenção em algumas coisas. Eles chamam ali quem de Senhor? Jesus Cristo. Nós precisamos entender que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Cordeiro que morreu no nosso lugar. Ele pagou por nós.
Jesus Cristo pagou para que eu e você pudéssemos viver livres. Jesus Cristo pagou para que eu e você pudéssemos ser resgatados. Jesus Cristo pagou para que eu e você pudéssemos ser redimidos. Jesus Cristo pagou para que pudéssemos viver uma vida de santidade. Jesus Cristo pagou para que pudéssemos viver uma vida não mais escravizado pelo pecado, não mais escravizado pelas trevas. Jesus Cristo pagou, e isso faz dele Senhor sobre as nossas vidas. Ele pagou por nós, Ele nos comprou com altíssimo preço pelo derramado do seu sangue. Você sabia que você não é dono de si mesmo, mas você pertence ao Senhor Jesus? Porque Ele morreu por nós, isso fez dele Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina na sua carta aos Filipenses capítulo 2, versículos 8 a 11. Filipenses 2, 8 a 11. Ele, Jesus, se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele morreu no nosso lugar. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está sobre todo nome. Porque ao nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Ele é o Cordeiro que morreu. Ele é quem derramou o seu sangue para a nossa redenção. Ele é o Cordeiro que morreu para o nosso resgate, para a redenção das nossas vidas, redenção do nosso serviço a Deus, redenção do nosso trabalho, das obras das nossas mãos. Ele é o Cordeiro que substituiu o jumentinho. Queridos, nós recebemos diversos tipos de testemunhos sobre pessoas usufruindo das bênçãos de ter Jesus Cristo como o Senhor das suas vidas. Ele pagou por nós e trouxe redenção. Ele nos resgatou. Olha o que diz Efésios capítulo 1, versículo 7. Nele temos a redenção pelo seu sangue. O sangue de Jesus Cristo pagou a nossa dívida, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Pastor, você já falou umas 5 vezes redenção, redenção. Mas o que é redenção? É uma palavra diferente para mim. Redenção na teologia é pagar o resgate. Você estava escravizado pelas trevas, você estava escravizado pelo pecado, debaixo da morte, você tinha uma dívida para com Deus, e Jesus Cristo pagou o resgate. Como o texto diz que Ele pagou o resgate? Pelo seu sangue. O salário do pecado é a morte, e Ele pagou, e Ele sofreu, e Ele recebeu a morte sobre si. A palavra grega é apolutrosis, que significa uma libertação efetuada pelo pagamento de resgate. Redenção, libertação ofendida pelo pagamento de um resgate. Na teologia, a redenção é o resgate da humanidade por Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. No conceito cristão, os privilégios da redenção incluem o perdão dos pecados, a justiça e a vida eterna. Queridos, eu e você só temos o perdão dos nossos pecados, só fomos colocados em uma posição de justiça, só podemos receber a vida eterna, porque Jesus Cristo pagou por mim e por você. Ele pagou o resgate. O sangue que nos trouxe a redenção, o sangue que nos redimiu, significa que Jesus Cristo, através da sua morte na cruz, nos libertou do pecado e da morte, pagando a dívida que tínhamos com Deus. Ele pagou por nós e se tornou Senhor das nossas vidas. Ele pagou por nós e se tornou Senhor. Ele derramou o seu sangue, pagou o seu valor, o que você valia, e Ele se tornou o seu Senhor. Mas Ele é tão bom que Ele não está nos cobrando, Ele não está nos obrigando a nada, Ele não está com um chicote atrás de nós falando: você tem que fazer, você tem que fazer, você é meu escravo, você é meu servo, você tem que fazer. Porém, mesmo que Ele não esteja nos cobrando o tempo todo, isso não muda o fato de que somos eternos devedores ao Senhor Jesus.
Porque aquilo que não podíamos fazer, Ele assim o fez por nós. Somos eternos devedores, mesmo que Ele não esteja nos cobrando. Quando confundimos essa liberdade de um Senhor que pagou por nós e não nos cobra, e foi para a liberdade que Ele nos libertou, quando achamos que isso faz de nós donos de nós mesmos, quando esquecemos disso, acreditamos que na nossa liberdade dizemos o que dizemos, fazemos do jeito que queremos, cumprimos as nossas próprias vontades, nós negligenciamos o senhorio de Jesus nas nossas vidas. A Bíblia nos ensina que aqueles homens foram e disseram da mesma forma que o Senhor Jesus havia dito. Você consegue imaginar, considerar Jesus seu Senhor, a ponto de dizer somente aquilo que Ele quer que você diga? Ele é Senhor. Mas a gratidão vem de reconhecer que eu não poderia, e Ele mesmo assim o fez. Nós somos abençoados pelo Senhor, e por isso entregamos as primícias. Nós só temos, só somos, só podemos, porque Ele assim nos abençoou, porque Ele é o nosso Senhor, por isso nós entregamos as primícias ao Senhor. Nosso Senhor é quem nos deu a vida. Em Cristo Jesus é que temos todas as vitórias. É em Cristo Jesus que nós fomos abençoadas com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. O versículo diz, se Ele não poupou o seu próprio Filho, como não nos dará juntamente com Ele todas as demais coisas? Nós somos abençoados, todos nós fomos abençoados por Deus, quando Ele entregou o Filho. O Cordeiro que morreu no nosso lugar, o Filho que pagou o preço e se tornou Senhor. E foi para a liberdade que Ele nos libertou. Agora, sem isso, nós jamais seríamos capazes, nós jamais poderíamos viver a vida de Deus. Ele pagou por nós, por isso tudo que produzimos é por causa dEle. Todas as batalhas que vencemos é por causa dEle. Tudo aquilo que produzimos é por causa dEle, aquilo que frutificamos é por causa dEle, a maneira que crescemos é por causa dEle, o lucro que temos é por causa dEle, o salário que recebemos é por causa dEle, o ar que respiramos é por causa dEle, o coração que bate no peito é por causa dEle. É por causa dEle. Ele é o nosso Senhor. Aleluia. Queridos, na história que lemos do jumentinho, nós lemos a seguinte frase: se alguém perguntar por que estão fazendo isso, respondam, o Senhor precisa dele e logo mandará de volta. Eu fico imaginando o coração daqueles homens que eram donos do jumentinho. Que leveza nas coisas que eles faziam. Percebe o coração deles? Eles eram donos do jumentinho. Eles reclamaram: ei, o que vocês estão fazendo com o jumentinho? Por que vocês estão desamarrando o jumento? Aonde vocês estão levando o jumentinho? Mas no momento em que eles falaram, o Senhor precisa dele, não existe mais nenhum diálogo. Eles aceitam aquela orientação na hora. Que coração rendido! Quando eles dizem, o Senhor, o Cúrios, precisa do jumento, eles o entregaram. Ok, deixe que o jumento vai, porque o Senhor está precisando dele. Como se reconhecessem que o que eles têm não pertence a eles mesmos, mas ao Senhor. Somos apenas mordomos. Quem tem as primícias é Ele. O que eu vivo pertence a Ele. O que eu tenho pertence a Ele. O que eu posso pertence a Ele. Então, se o Senhor precisa, aqui está. Sem nenhuma luta, sem nenhuma reclamação. Como mordomos daquilo que o Senhor depositou em nossas mãos, compreendendo que não é nosso. Imagine o seguinte, você tem 2 carros, você acabou de comprar um novinho, você estaciona ele na sua garagem, de repente você está dormindo de madrugada, e aí você escuta um barulho na garagem,
Você levanta correndo, sai correndo, chega lá na garagem, tem alguém levando o carro novinho. Pega o outro então, né? Mas está levando o novinho. Aí você diz assim: ei, o que você está fazendo com o meu carro? Aí ele responde assim: o Senhor precisa dele. Aí você se aquieta, vai para o seu quarto e dorme. Não é o que estava acontecendo? Eles estavam levando o carro, o jumentinho, novinho, ninguém usou. E quando disserem o Senhor precisa dele, acabou as reclamações. Queridos, será que Jesus é o Senhor das nossas vidas? Será que o Senhor Jesus é Senhor sobre as coisas que nós temos? Será que em qualquer hora Ele pode pedir para nós algo e nós vamos entregar? Será que é tão simples para nós não vamos nem negociar? Ou às vezes Ele diz: ei, abençoe aquele irmão, pague o retiro para ele. E aí a gente olha para a conta bancária e fala: ah, Senhor, mas vai faltar para mim daí. Será que Ele diz: ajude nessa frente de evangelização? E aí a gente olha: mas e se... Ou entregue as primícias, entregue o seu dízimo. E aí Ele diz: não, mas é que... sabe, Senhor, se sobrar no final eu entrego. Ou será que quando Ele diz: o Senhor precisa dele, nós nem negociamos mais? Nós reconhecemos que tudo que temos porque Ele é Senhor nas nossas vidas. Queridos, tudo que temos é porque Ele é Senhor nas nossas vidas. Queridos, se não fosse Deus, se não fosse o Senhor Jesus, se não fosse o Cordeiro morto, eu e você não teríamos essa alegria, essa paz que bate no nosso peito. Nós não teríamos a vida que temos. Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Por isso, queridos, primícias é um sinal de quem reconhece que Ele é Senhor. E sem Ele eu não seria, eu não teria, eu não poderia tudo aquilo que eu hoje posso, tenho, sou. Se não fosse Ele, não seria. Ele me comprou, Ele me capacitou, Ele derramou o seu sangue para me tornar frutífero, para que as obras das minhas mãos crescessem. Foi Ele quem redimiu o meu jumentinho. Ele é maior, eu sou menor. Somos eternos devedores ao Senhor Jesus. É por isso que Hebreus capítulo 7, versículo 7 nos ensina o seguinte: evidentemente não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Queridos, reconhecer, entregar as primícias é simplesmente em gratidão reconhecer que Ele é superior a mim. E as coisas que eu tenho nas minhas mãos, eu tenho porque Ele me abençoou. Porque Ele me abençoou. Por isso, se você sentir liberdade, diga assim: eu só sou. Eu só sou. Eu só tenho. Eu só posso. Pois o Senhor Jesus Cristo é o meu Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Ele é Senhor. Ele é Senhor. E o terceiro ponto dessa mensagem é: logo enviará de novo para cá. Logo enviará de novo. O texto diz que o Senhor precisa dele e logo o enviará de novo para cá. Essa frase nos ensina que as primícias o Senhor usa, mas Ele manda de volta. As primícias o Senhor usa, mas Ele manda de volta. Aquele jumentinho foi levado até o Senhor Jesus, eles colocaram as suas capas sobre ele, mas olha a continuação do texto em Marcos capítulo 11, versículos 8 a 11. Muitos estenderam suas capas no caminho, e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tantos que iam adiante dele como os que seguiam clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo observado tudo como já era tarde, saiu para Betânia com os 12.
Queridos, eles pegaram aquele jumentinho para pôr Jesus sobre ele. E eles entraram em Jerusalém. E enquanto Jesus entrava, a multidão gritava: a profecia messiânica está se cumprindo. Ele vem montado num jumento. E então aquele jumentinho era parte do cumprimento de uma profecia. Eles entregaram as primícias para que o Senhor pudesse usar para o cumprimento de uma profecia. E ele entrou então montado naquele jumentinho. Eles gritaram: hosana nas maiores alturas, chegou o reino de Deus, esse é aquele que vem do reino de Davi. O jumentinho agora fazia parte da história. Eles apenas entraram em Jerusalém, foram até o templo e acabou aqui. Depois Jesus já foi para outra cidade. Queridos, primícias, o que eu estou querendo dizer é que primícias é a oportunidade de colaborar com o Senhor Jesus. Primícias é a oportunidade de colaborar com a obra do Senhor Jesus sobre a terra. Quando eles entregaram o jumentinho para entrar com Jesus, eles estavam entregando o jumentinho para colaborar com a obra do Messias sobre a terra. E aquele jumentinho agora entrou na história. E fazendo isso, quando nós entregamos as primícias, inclusive os nossos dízimos, podem marcar a história de alguém. Podem colocar Jesus Cristo na história de alguém. Vocês viram a pastora Celina falando a respeito da BAPS? De pessoas, crianças que são cuidadas todos os dias, porque nós entregamos primícias. E o Senhor Jesus passa a fazer parte da história daquelas crianças. Quando nós entregamos primícias, nós estamos dizendo, é uma oportunidade dada ao Senhor para nós, para que nós participemos da obra do Senhor Jesus sobre a terra. Aquele jumentinho foi entregue para fazer parte da obra do Senhor Jesus. Quando esses dízimos e ofertas são administrados, queridos, milhares de pessoas reconhecem a Jesus Cristo. Quando nós falamos a respeito da nossa igreja, queridos, são milhares e milhares de pessoas todos os anos, a quem Jesus faz parte da história deles agora, porque nós contribuímos, porque nós valorizamos, porque nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor. Queridos, é com essas primícias que nós fazemos frente de evangelização. É com essas primícias que nós podemos transmitir esse culto e anunciar as boas novas. É com essas primícias que milhares de pessoas são alcançadas pelas boas novas. E Jesus pode fazer parte da história de alguém por causa das primícias. Quando ele diz, logo mandará de volta, o texto está falando sobre galardão, sobre uma recompensa. Porque o Senhor usa, mas Ele manda de volta. E Ele não é igual aquele teu amigo que pega algo emprestado e entrega sujo. Ele não é igual aquele teu amigo que pega o livro e entrega rasgado. Jesus pega, usa, mas Ele entrega melhor. Ele entrega melhor. Melhor do que aquilo que entregamos a Ele, Ele manda de volta para nós, ainda melhor. O Senhor nunca fica devedor. Ele nunca fica devedor. Imagine, eu não sei bem, eu não sou da área, eu não sei como fazer, domar um jumentinho, adestrar um jumentinho. Mas conversando com uma pessoa, ele disse que depois do desmame, ou aos 6 meses mais ou menos, o jumentinho começa a ser domado. E esse é um processo que pode durar até 4 anos. O jumentinho às vezes é teimoso, ele pode demorar até 4 anos para ser domado. Podemos entender do texto que se ele nunca foi montado, significa que ele não era domado, ele era apenas ainda um jumentinho sem ser domado. E aqueles homens teriam que, no seu negócio, ainda investir 4 anos naquele jumentinho, para então poder ter algum tipo de lucro com ele. Pastor, já faz 4 anos que eu estou investindo na minha empresa.
Pastor, já faz tanto tempo que eu estou trabalhando e fazendo e tentando, me esforçando. Pastor, olha, talvez 4 anos ia demorar para aquele jumentinho. Vamos dizer 2, 3 anos que seja, para domar o jumentinho. E Jesus fez isso em uma montaria. Aleluia. Você está entendendo? Mais ou menos, né? O que eu estou dizendo é que quando o Cordeiro redime, quando o Cordeiro resgata o seu trabalho, quando o Cordeiro entra na sua vida e faz valer o seu trabalho, faz valorizar o seu trabalho, aquilo que iria tomar muito tempo para você produzir, o Senhor pode fazer em um instante. Aquilo que você esperava anos para acontecer, Ele pode fazer já. Eles poderiam demorar até 4 anos para treinar o jumentinho, mas Jesus resolveu isso em uma montaria. Em um único momento, em uma única cavalgada. Aquilo que iria tomar muito tempo para você produzir, o Senhor pode fazer em um instante. Aquele jumento ninguém havia montado, agora ele volta domado, agora ele volta com túnicas, agora ele volta famoso. Ele está na Bíblia, aonde é anunciado o Evangelho, é anunciada a história do jumentinho. Se levarmos em consideração que o jumento é o trabalho de alguém, aonde for anunciado as boas novas, será agradecido o trabalho que você depositou. Aonde for anunciados as boas novas, será agradecido as primícias que você entregou. Você pode fazer Jesus entrar na história de alguém. Jesus aumentou o valor do jumentinho. Era um jumentinho que não era domado, vamos dizer, custava uns R$300. Agora quando ele volta com a túnica bonito, Jesus montou, a placa em cima do jumentinho já era o jumentinho que Jesus montou, o Rei dos Reis. De R$300 agora R$3 milhões o jumentinho. Jesus sempre entrega melhor, sempre devolve melhor, abundantemente além daquilo que você pensa ou imagina. Ele sempre vai fazer melhor. Ele é galardoador, Ele é recompensador. Queridos, quando nós entregamos o dízimo, quantos por cento nós estamos entregando? 10%. E com quanto você fica? 90%? Será que você fica com 90%? Porque 90% para mim vai para a conta de luz, conta de água, conta do aluguel, o pagamento do carro, vai para o pagamento de não sei o que, mas não sei o que, mas não sei o que. Os 90% vai para todo mundo, menos para mim. Com quanto de fato você fica? Você fica com 10%. Porque esse é o verdadeiro investimento. É aquele que você deposita nas mãos do seu Senhor e Ele te devolve abundantemente além daquilo que você emprestou para Ele. Ele vai te devolver melhor do que aquilo que você entregou. Com quanto você fica então? Com os 10% que eu investi no reino de Deus. Esse vai gerar galardão sobre a sua vida, não os outros 90%. Esse vai gerar recompensa sobre nós. É por isso que Provérbios vai nos ensinar que Ele manda de volta e manda com abundância. Olha o que Provérbios 3, 9 e 10 nos ensina. Honre o Senhor. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Honre ao Senhor com as primícias da sua renda. Queridos, esse texto não está falando sobre barganha. Não está dizendo, dê o dízimo para que ele faça o seu lagar transbordar. Não, ele está dizendo, é um texto sobre honra, reconhecimento de que Ele é Senhor, reconhecimento de que sem Ele eu não poderia. É uma prática de gratidão, é uma obra de honrar, de gratidão, de exaltação àquele que me abençoou.
Honre ao Senhor com as primícias da sua renda. Dízimo não é barganha, é obra de gratidão. Mas ele diz que existe uma promessa nas primícias, que ele devolve abundantemente além. Os celeiros ficam cheios e os lagares transbordam. Ele vai devolver e devolve melhor do que aquilo que você entregou. Vocês entendem isso? Um jumentinho que ninguém nunca montou. O Senhor precisa deles. E Ele logo mandará de novo. E Ele logo te retribuirá. 3 coisas a respeito de primícias que nós podemos aprender com um jumentinho. Eu quero ler apenas mais um texto, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 10 ao 15. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá eles me verão. Jesus tinha acabado de ressuscitar, e ele pediu àquelas mulheres para que elas fossem anunciar aonde encontrar Jesus. Enquanto elas iam, eis que alguns da guarda, daqueles soldados que tinham ficado de escolta, de plantão, lá na frente do túmulo, alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Eles disseram: ei, um anjo apareceu, a pedra se moveu, nós ficamos com medo, Jesus ressuscitou. Mas os sacerdotes, os religiosos da época, os fariseus, os mestres da lei, reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes: digam isso, os discípulos dele vieram de noite, enquanto estávamos dormindo, e roubaram o corpo. E se isto chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinha sido instruídos. Esta versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Queridos, aqueles soldados foram até os religiosos da época e disseram: o homem ressuscitou, o túmulo abriu, foi um estrondo, nós ficamos com medo, ele está vivo. Mas os religiosos da época se juntaram e disseram: ei, eu vou te dar uma grande quantia de dinheiro para você calar a boca, para você dizer que ele não ressuscitou. Nós vamos pagar uma grande quantia de dinheiro para que essa mensagem não seja anunciada. E até hoje existem pessoas que gastam dinheiro para que a mensagem do Evangelho não seja anunciada. É isso que é anunciado até os dias de hoje, que os discípulos roubaram o corpo. Você consegue imaginar um grupo de pessoas reunidos, contribuindo para que a mensagem do Evangelho não fosse proclamada? Eles pagaram uma grande quantia para não pregarem sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Mas, queridos, eu glorifico a Deus pela igreja que nós somos. Eu glorifico a Deus pelas nossas vidas. Eu agradeço a Deus todos os dias, pois somos uma igreja grata pela obra do Senhor Jesus. Nós somos generosos com aquilo que Ele deposita nas nossas mãos. Nós somos pessoas que reconhecem que Ele é Senhor. Nós somos pessoas que sabemos que aquilo que temos, somos e podemos, só temos, somos e podemos por causa da obra de Jesus. E nós contribuímos todos os meses, todas as vezes, para que a mensagem do Evangelho seja anunciada. Nós pagamos, nós contribuímos para que as pessoas reconheçam que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, que o túmulo de fato está vazio. Essa é a mensagem que anunciamos neste palco, essa é a mensagem que anunciamos em tudo aquilo que fazemos. Jesus Cristo está vivo.